Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quero ler somente um verso, que é o verso 9. E aí, Val tá na área também. Atos 16, o verso 9. A Lilian tá na área também. Glória a Deus. Boas notícias chegarão. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém? Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Este é o texto que o Senhor colocou em meu coração. Eu quero pedir ao Senhor que fale conosco, que manifeste a Tua vontade, manifeste a tua mensagem, que essa mensagem seja como uma flecha que alcança o alvo, que essa mensagem, Senhor, venha alcançar os corações nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Irmãos, eu gosto muito de usar Paulo nas minhas pregações, porque nos deixou muitos exemplos de uma vida transformada, um homem que era perseguidor da igreja, e Jesus enquadra de uma forma sobrenatural Saulo no caminho da Macedônia, texto também bastante conhecido, e após ficar cego, este homem ele vai para um tratamento, para um discipulado, e depois de um tempo sendo discipulado, ele começa a pregar a palavra de Deus. E a ponto dos discípulos terem medo de se encontrar com ele, porque ele era um perseguidor, e achavam que Paulo ele poderia estar enganando os discípulos para matá-los. Paulo começa a ser usado por Deus, ministrando a palavra, dando testemunho daquilo que Jesus havia feito na vida dele, e trabalhando em viagens missionárias, pregando a palavra e fortalecendo e abrindo igrejas. Então, Paulo tem um testemunho lindo. Este tempo aqui, Paulo estava na sua segunda viagem missionária, e ele havia colocado um roteiro no seu coração para seguir nessa viagem missionária. E no meio deste roteiro, Jesus, Deus, permite que ele tivesse essa visão de um varão chamando para que ele fosse para um outro destino. Como nós lemos aqui, passa a Macedônia e nos ajuda-nos. Então ele tinha um destino. Se você ler o verso 7, diz que quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, aonde ele tem essa visão e é mandado, é convocado pelo Senhor para que ele fosse para Macedônia. Então você veja que os nossos caminhos, os nossos planos, não são os planos de Deus. Deus tem caminhos que são maiores e melhores do que o nosso. Aí você imagina, trazendo para os nossos dias, o Senhor dando um caminho para nós, uma direção,
E aí nós aceitamos o caminho de Deus, a direção que Deus tem para nós, e logo nós imaginamos que por aceitar o caminho de Deus, o plano de Deus, nós imaginamos que não teremos mais problemas. E até isso é pregado em muitos lugares. Quando você aceita Jesus, você não terá mais problemas, não terá aflições, sendo que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Então, temos que pegar os exemplos da Bíblia para entender que enquanto nós estamos aqui, nós passaremos por circunstâncias, situações adversas, mas ensina também o caminho da vitória em meio às circunstâncias. E quando ele parte para a Macedônia, ele começa a pregar a palavra em Filipos, em algumas cidades, e ele chegando numa cidade chamada Tiatira, ele encontra uma mulher chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura, mas ela servia ao Senhor. E aí eles não tinham naquela cidade de Filipos, eles não tinham uma sinagoga, porque os judeus eles tinham uma regra que quando houvesse mais de 10 homens em uma cidade, era necessário que fosse aberta uma sinagoga. Mas nós acreditamos que neste lugar não havia uma sinagoga, porque a população ainda era pequena. Então quando Paulo ele sai para orar, você vê ali próximo no capítulo 16, no verso 13, eles saem para orar e eles vão próximo a um rio. Chegando a este rio, eles começam a orar e lá havia algumas mulheres trabalhando. Então eles encontram essa mulher e outras mulheres e eles começam a falar do amor de Deus e existe uma conversão dessas mulheres, a ponto dessa mulher dizer para ele: olha, se vocês viram Deus na minha vida, eu gostaria que vocês passassem algum tempo na minha casa, que vocês ficassem por aqui. Tamanha foi a alegria dela de receber a palavra, de receber os servos de Deus. Então ela demonstra carinho, ela demonstra apreço pelos servos de Deus e convida para que eles ficassem alguns dias ali na casa dela. E Paulo e Silas, eles aceitam esse convite e começam a permanecer ali na cidade por alguns dias, pregando a palavra, saindo, testemunhando. E no meio desses dias em que eles pregavam a palavra, eles acabam conhecendo uma jovem que tinha um espírito que adivinhava as coisas. E uma das coisas que essa jovem dizia era: olha, estes homens aí são homens de Deus. Esses homens aí são servos do Senhor. E Paulo, ele vai experimentando essa menina dizendo essas coisas por alguns dias, mas chega um momento em que ele não suporta mais ver o Espírito usando aquela menina, escravizando aquela menina. Por quê? Porque alguns homens ganhavam dinheiro através dessa menina, escravizavam essa menina ganhando dinheiro. Então Paulo não suporta mais isso e liberta essa menina em nome de Jesus, deste espírito maligno. E vejam os senhores o que acontece. Esses homens que ganhavam dinheiro através dessa menina, eles começam a dizer que Paulo e Silas estavam trazendo confusão na cidade. Eles estavam perturbando a paz, trazendo costumes novos na cidade. E por causa destes homens, Paulo e Silas, eles são presos, açoitados, jogados no cárcere interior, amarrados com troncos nas suas pernas. Então veja a situação. Quem mandou eles irem para aquela cidade? Através de um sonho,
foi o Senhor. E mesmo Deus pedindo que eles fossem para aquela cidade, olha o que acontece com eles na cidade. Talvez nós iríamos dizer, essa viagem missionária de Paulo não é de Deus. Talvez alguém pudesse ter dito, olha, infelizmente este sonho não foi de Deus, essa visão não foi de Deus, esse caminho não foi de Deus. Assim como podem estar dizendo para a tua vida nesses dias, olha, você foi abrir um comércio agora, você foi abrir uma empresa agora, você se casou agora, ou está tentando se casar agora, isso não é de Deus. Olha o sinal aí, é o sinal de que tudo está errado. Talvez alguém esteja dizendo isso para você, ou para a situação que você está vivendo, no meio dessa crise, mas eu acredito diferente, nós devemos acreditar diferente. Deus está no controle de tudo, está vendo tudo, e Ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida com um propósito. Deus tem um propósito em todas as coisas, e Deus tinha um propósito na viagem de Paulo para aquela cidade. O propósito era maior do que aquela prisão, do que aqueles açoites. O propósito de Deus sempre é maior do que a tua prova, do que o teu sonho, do que o teu projeto, do que o caminho que você tem. Se lembra? Eles tinham um caminho, que eles haviam traçado uma rota nessa segunda viagem missionária, mas Deus, no meio da viagem, Ele muda o caminho, com uma visão, com um sonho. Por quê? Porque Deus tinha um propósito maior. Talvez você não consiga ver isso, talvez nós não consigamos ver isso hoje. Por que essa pandemia? Como Deus pode ter um propósito no meio disso, irmão? Eu tenho certeza que Deus tem sim um propósito para tudo isso que nós estamos vivendo. Agora, vai ver e vai viver este propósito quem permanecer fiel, quem acreditar, quem estiver unido, quem estiver separado, vai ver e viver o propósito de Deus para nós no meio dessa pandemia. Você que é empresário, permaneça firme. Você que é pai de família, permaneça firme com a tua família. Você que tem interrogações, dúvidas neste momento, medo, permaneça firme. Deus vai mostrar a glória dele no meio dessa crise, no meio dessa pandemia. Então eu acredito, sem sombra de dúvidas, eu acredito que pessoas disseram, olha, Paulo tomou um destino errado, não era para eles terem ido para lá. E agora, olha o que aconteceu com eles. Estão dentro de uma prisão, estão sofrendo, foram aprisionados, machucados e estão amarrados. E agora? Vocês acreditam que muitas interrogações vieram na cabeça de muitos ali? Até mesmo dos cristãos que andavam com Jesus. E agora? O que vai acontecer? O que vai ser? Confesso para os irmãos que quando eu fiquei doente com coronavírus, eu acredito que eu fui infectado próximo do dia 20 de março, e fiquei 6 dias internado, né? Talvez alguém que está agora nos acompanhando não saiba, fiquei 6 dias internado, tomando soro porque não conseguia me alimentar. Passei um período do dia com o oxigênio no nariz, porque a minha saturação estava baixa. Confesso para os irmãos que eu fiquei muito preocupado. Por quê? Porque eu sou adulto, eu podia ficar 6 dias sozinho no hospital como fiquei, mas eu tinha muito medo por causa da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, né? Minha mãe, enfim, dos irmãos. Eu fiquei muito preocupado com toda essa situação. Mas eu acreditava que Deus tinha um porquê de eu estar passando por isso. E dentro do hospital,
eu fui cuidado por enfermeiras crentes, enfermeiros crentes que oravam por mim, né? E quando eu falei que eu era pastor, que eu era crente, mandavam o meu nome para os grupos de oração. E no meio dessa crise toda, de muitas dúvidas, eu pude ver o cuidado de Deus na minha vida. O Senhor cuidando de mim, lá dentro do hospital, enviando orações, pessoas orando, mandando mensagens. Então, é tempo de nós vivermos o cuidado de Deus na nossa vida. É tempo de você viver o cuidado de Deus na tua vida. Assim como Deus cuidou de Elias, no meio daquela escassez, mandou o corvo levar alimento para ele, levar carne para ele. No meio daquela escassez, uma viúva alimentar ele durante um tempo. É tempo de você ver o cuidado e Deus te sustentando no meio dessa escassez. Então, se anima, se alegra. Não é o fim, é o início do mover de Deus na tua vida. É o início do cuidado de Deus na tua vida. Quando isso tudo passar, você estará mais forte. Você estará pronto para saltar muralhas. Você estará pronto para ajudar pessoas. Porque você será um vitorioso em meio a essa guerra. Deus está no controle de todas as coisas. Hoje, na época de Elias, e na vida de Paulo. Pastor, mas como Deus pode estar no controle de todas as coisas, permitindo isso tudo que nós estamos vivendo? Sim, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Você vai perceber o trabalhar de Deus na sua vida. Assim como Paulo também. Mas como Paulo percebeu o trabalhar de Deus na vida dele? Paulo percebeu porque ele perseverou. Paulo e Silas, eles perceberam o cuidado, o trabalhar de Deus, porque eles continuaram dentro da prisão como servos de Deus. Isso é muito importante você guardar. Em meio à crise, em meio à luta, em meio à circunstância, não deixe que nada mude quem você é. Não deixe a crise, não deixe a luta, não deixe a dor, não deixe a pandemia te mudar. Se você terminou um período da sua vida dentro da igreja adorando ao Senhor e agora veio a pandemia, continua como adorador no tempo da pandemia, longe da igreja, mas adorando, servindo ao Senhor, apaixonado por Deus, em meio à luta, em meio à crise, que o seu coração esteja rendido ao Senhor. Preste atenção na ministração. Você está prestando atenção no que Deus está falando com você essa noite? Depois, você deve guardar essa palavra e meditar nela. Deus está falando com você. Então eles foram jogados dentro da prisão. Foram colocados no cárcere interior. Ou seja, no lugar mais guardado da prisão. Para que eles não fossem embora, para que eles não fugissem. Mas Paulo e Silas não estavam preocupados em fugir da prisão. Eles não estavam preocupados em ir embora. Qual era a preocupação deles? Quando nós lemos o texto aqui, a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores de adoração a Deus. Então, irmão, qual era a preocupação deles dentro da prisão? Era preocupação de fugir? Não, eles estavam preocupados na intimidade deles com Deus, na adoração. Dentro da prisão, eles queriam continuar sendo amigos do Senhor, íntimos de Deus. Em meio a essa crise, essa pandemia, não fique preocupado com o governo, quando vai passar. Não, se preocupe em continuar mais íntimo de Deus, mais próximo do Senhor. Se preocupe em agradar o Senhor. Quando você se preocupa em agradar a Deus, Deus se preocupa em cuidar da tua vida, em zelar por você. Então eles estavam preocupados em adorar o Senhor, em estar próximos de Deus. Então você imagina o carcereiro, os outros presos, quem sabe preocupados, o carcereiro em não deixar ninguém fugir. Os outros presos como ir embora.
como seria o futuro deles. E Paulo e Silas, preocupados em manter intimidade com Deus, em adorar o Senhor. E aí por isso eles estavam orando, por isso eles estavam adorando ao Senhor. E eu gosto de pensar que neste culto que eles fizeram dentro do cárcere, o louvor que eles cantavam era aquele: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Se você conseguir acreditar, olha, vou dizer uma coisa muito forte, se você conseguir acreditar que o seu Jesus está vivo, você acredita que Ele tem o controle de todas as coisas. Então, Ele tem o controle dessa situação que nós estamos vivendo. Ele tem o controle da tua vida, da tua empresa, dos teus negócios, do teu trabalho. Ele tem o controle das tuas contas. O Senhor tem o controle das tuas contas. Então, descansa, se anima, continue dizimando, continue ofertando, continue sendo fiel ao Senhor em meio a essa crise. Você vai ver a glória de Deus, você vai ver Deus trabalhar. Então, naquela intimidade deles com Deus, em que eles oravam, em que eles adoravam, a dor vai embora, irmão. Eu posso acreditar que a dor vai embora, os machucados nas costas, o machucado nos pés, porque estavam amarrados, certamente não tinham uma alimentação adequada, mas isso tudo não importava naquele momento, porque eles sentiram a presença de Deus orando, adorando ao Senhor, quem sabe chorando, e todos olhando para eles e dizendo: mas como pode? Como pode ele, no meio dessa crise, estar cantando? E eu acredito que pessoas estão olhando para a tua vida e dizendo: como pode? Como pode, no meio dessa crise, ele permanece crente, ela permanece crente, permanece aos pés de Jesus. Como pode isso? Sabe por quê? Porque a presença de Jesus na nossa vida vence todo o mal, vence todo o medo, vence toda a dor. A presença de Jesus na nossa vida nos fortalece, nos dá ânimo para vencer o próximo dia. Aí a Bíblia diz que próximo da meia-noite vem um terremoto, abala as estruturas daquela prisão, e eles, Paulo, Silas e todos aqueles que estavam presos, eles são libertos, eles estão soltos lá. E o que isso mostra para nós? O que isso mostra para nós? Quando tem um servo de Deus, quando tem um adorador na presença de Deus, quem está do nosso lado sofre positivamente o reflexo da nossa comunhão com Deus. Então, as pessoas que estavam lá dentro, foi o melhor momento para alguém estar preso. Se existe um momento bom para estar preso, foi aquele momento, quando Paulo e Silas estavam dentro da prisão. Todos ali puderam ver a glória de Deus. Todos foram impactados pela presença de Deus na vida desses homens. Então todos foram libertos. E aí o carcereiro, que estava provavelmente dormindo, ele desperta e olha para aquela situação, e aí ele pega a espada dele mesmo e vai se matar, e vai tirar a sua vida. Por que ele toma essa atitude? Porque ele, sendo carcereiro, ele era responsável pela segurança daqueles presos. E se alguém fugisse, ele e a família dele poderia ser morta, porque ele não foi capaz de cuidar, de fazer o trabalho dele. Por isso ele pega a espada e ele vai se matar. Aí Paulo diz: não faça isso, estamos todos aqui, ninguém foi embora, ninguém fugiu. Por quê? Porque aquele lugar era um lugar maravilhoso, porque a presença do Senhor estava dentro da prisão. A tua casa nessa noite vai ser um lugar especial, porque a presença de Deus vai invadir a tua casa, através deste culto, através dessa live, através dessa renúncia que você fez. Você não está assistindo a televisão, você não está assistindo uma programação, você parou tudo e está dedicando o seu tempo a adorar o Senhor. Em meio à pandemia, você parou tudo
está prestando o teu culto a Jesus, ao Deus do sobrenatural. Eu vou cantar daqui a pouco este hino aqui na minha casa e que você cante aí, porque ele vive e eu posso crer no amanhã. E eu tenho certeza que Deus vai invadir o teu natural e vai fazer o sobrenatural na tua vida. Deus vai invadir essa circunstância que você está vivendo aí, este momento de dor, e vai trazer uma paz, uma alegria, vai trazer o remédio para a tua ferida. Deus vai invadir a tua empresa, homem, Deus vai invadir a tua empresa, Deus vai invadir a tua conta e Deus vai fazer um milagre na tua vida em nome de Jesus, assim como vai fazer e está fazendo na minha vida também. É tempo de nós vivermos o sobrenatural de Deus e vermos a glória de Deus. E eu disse no início que Deus tem um propósito para todas as coisas. E sabe qual era o propósito de Deus quando Deus muda o destino de Paulo? Ele ia para um lugar e Deus manda ele para Macedônia e permite que ele seja colocado dentro de uma prisão. O primeiro propósito é libertação para aquela menina. Não importa se os homens ficaram furiosos porque deixaram de ganhar dinheiro com aquela menina. O importante era a vida dela ser liberta. E a libertação chegou para ela. E glória a Deus por isso. Deus quer libertar pessoas no meio dessa pandemia. E muita gente que estava afastada das igrejas estão se achegando, porque estão percebendo que Jesus está voltando e vai voltar para buscar aquele que está perseverando, que está indo até o final. Não importa se você começou bem, não importa qual é o teu cargo na igreja, não importa se você é filho de pastor, o importante é você ir até o final, porque no final nós veremos a glória de Deus. Então o primeiro propósito para aquela viagem de Paulo era aquela menina ser liberta. O segundo propósito, e aí vai mais adiante, Paulo, ele entra dentro da prisão como um prisioneiro e ele sai de dentro daquela prisão como a chave para a libertação, para a família do carcereiro, para o carcereiro e para todos que estavam aprisionados lá. Olha só a revelação de Deus para a nossa vida. Em meio a esta pandemia, você é a chave da vitória para a vida do teu parente, para essa pessoa que está dentro da tua casa, para o teu amigo de trabalho. Convida ele para participar de uma live, convida ele para participar de um culto. Quem sabe através de uma cesta básica que a igreja está doando, você vai levar para um colega de trabalho, para um vizinho teu, e essa pessoa vai perceber o cuidado de Deus na vida dela. Então Paulo entra dentro da prisão como um prisioneiro, mas ele sai de lá como chave de libertação para todos que estavam naquele lugar. Houve um reboliço na vida do carcereiro. O carcereiro foi salvo, a família dele foi salva. O carcereiro ajudou a cuidar das feridas nas costas de Paulo, de Silas. A família dele fez um culto, os amigos foram convidados. E no outro dia, por incrível que pareça, o inimigo, ele é sujo. Aí chega uma notícia, olha, Paulo vai ser liberto, mandaram libertar Paulo. Vai lá, liberta Paulo, manda ele embora. E Paulo falou, eu não vou sair daqui de qualquer jeito não, vocês me prenderam, eu sendo cidadão romano, vocês me colocaram dentro da prisão, na frente de todo mundo. Agora eu quero que vocês, na frente de todo mundo, que vocês mostrem que eu não fiz nada de errado, me coloquem em liberdade e mais uma vez o nome do meu Deus será glorificado. Amém? O nome do teu Deus será glorificado em meio a essa crise. O nome do teu Deus será lembrado quando isso tudo passar. O que aconteceu com você no meio daquela pandemia no ano de 2020? Olha, eu ouvi a palavra, eu escondi a palavra no meu coração, a palavra que foi ministrada no dia 17/5, a palavra que foi ministrada nas lives de adoração, a palavra que os pastores pregaram, eu ouvi, eu guardei no meu coração e hoje eu posso dizer que o meu Deus se mostrou fiel na minha vida mais uma vez. Amém? Eu quero unir a minha voz, eu sou um tenor. Eu quero ouvir a minha voz, eu quero unir a minha voz com a sua. Você que é soprano, você que é baixo, você que é barítono. Nós vamos cantar juntos agora. Para nos ajudar. E eu coloquei aqui a minha secretária, a minha backing, ela vai soltar aqui um playback e nós vamos cantar juntos, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Solta aí, DJ. Vi
Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu sei. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode imaginar dentro da prisão eles cantando isso? Deus enviou seu Filho amado. Seu Filho amado. É o que eu tô. Para em meu lugar, em meu lugar. Ele morreu em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Ele vive sim, porque Ele vive. Posso crer na segunda-feira, na terça, na quarta, na saída disso tudo. Eu posso crer. Temor não há, mas eu bem sei. Você está cantando aí? Cante, cante. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, aleluia. Nós adoramos ao Senhor em meio à luta, em meio à guerra. E eu estou vendo Deus assinando cheque para crente pagar conta essa semana. Você não sabe de onde vem? Descansa, confia. Deus enviará o recurso para você. Estou vendo Deus abrindo as portas de emprego para você. Mas como, pastor? Em meio a essa crise, Deus abriu uma porta de emprego? Sim, para o nosso Deus. Tudo Ele é possível. Estou vendo Deus curando muitas pessoas, viu? Muita gente será curada. Você vai perceber o cuidado de Deus na tua vida. Descansa. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Continue ligado aí amanhã na live, na terça-feira. Mas antes de terminar, eu quero perguntar, será que tem alguém que assistiu a live, que se sentia distante, que se sentia afastado dos caminhos do Senhor, mas ouvindo a palavra, ouvindo a adoração? Eu quero saber, será que você quer voltar para os caminhos do Senhor? Você quer ter um encontro com Cristo? Você quer entregar sua vida para Jesus? Se tiver alguém, fale o teu nome aí, eu estarei orando por você, tá bom? Para que Deus te visite, para que o teu nome seja escrito no livro da vida e para que você viva milagres sobrenatural. Tá? Que Deus invada o teu natural. Isso, o natural é o mundo reclamando, achando culpado. Isso é o natural, mas o sobrenatural é nós vermos a glória de Deus e percebemos que tudo vai dar certo, tá bom? Então se tem uma palavra para você essa semana viva o sobrenatural de Deus na tua vida, tá bom? Pastor, peço oração pelo meu pai José Fernandes da Silva. Senhor, abençoa o José, Jesus, visita ele, faça um milagre na vida dele, em nome de Jesus. Pastor Sandro, receba aí a oração. Senhor Deus, visita o pastor Sandro essa semana, entrega um presente todo especial na vida dele, para a família dele, Pai, eu te peço em nome de Jesus.
Pati, vamos orar pela Pati, que a Pati seja visitada, que Deus haja na vida dela, que tudo de Deus, tudo de bom, Deus faça na vida da Pati, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estamos terminando a live aqui. Que você tenha uma semana de vitória, que você tenha uma semana abençoada, que seja a melhor semana da tua vida, tá bom? Um beijão a todos, logo, logo estaremos juntos. Nenê, Senhor, visita a Nenê, Deus, meu Deus, o Senhor já fez um milagre na vida dela, eu quero te agradecer por esse milagre, mas mais uma vez eu quero te pedir que rapidamente ela volte para casa e que tudo corra bem em nome de Jesus. Olha, Deus fez um milagre na vida da Nenê, que é filha da irmã Maria Helena, né? Ela passou muito mal essa semana, mas já está bem. Nós ficamos muito felizes com Deus pelo testemunho na vida dela, ok? Deus abençoe a todos. Vou orar para encerrar e ministrar a bênção apostólica. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este tempo, por este culto, pela tua presença. Nos dê uma noite de paz, uma semana de vitória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vem aqui os meninos. Vamos ministrar juntos a bênção apostólica. Vem, Luca, vem, Lipe. Vem, Tutu. Vamos ministrar a bênção apostólica. Assim, ó, estenda as mãos aqui. Isso, estenda as mãos assim, ó. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Os abençoados digam amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um beijo para vocês, Deus abençoe. Amém.